bom dia, seja muito bem-vindo à Comissão Executiva. Angela Merkel e Nicolas Sarkozy voltam hoje aos encontros bilaterais em Berlim. É o primeiro deste ano e vai servir para preparar o Conselho Europeu do próximo dia 30. Berlim e Paris querem implementar o chamado Pacto Fiscal, que deve trazer mais disciplina orçamental aos Estados da zona euro. A França pretende introduzir o mais depressa possível um imposto sobre as transações financeiras, apesar da oposição da Grã-Bretanha. A chanceler alemã não excluiu uma decisão no primeiro semestre deste ano, com a cooperação de todos os países da União Europeia. Na opinião de alguns analistas, Merkel e Sarkozy têm de encontrar rapidamente respostas eficazes para evitar o eventual desmoronamento da União Monetária. A Grécia está seriamente ameaçada. A edição online do jornal Der Spiegel escreve que o FMI duvida da capacidade de saneamento do país sem um corte substancial da sua dívida soberana. O eixo franco-alemão deverá também propor novas medidas para reanimar o crescimento económico na Europa e reduzir o desemprego dos jovens. É o tema na agenda da Comissão Executiva de hoje, dia em que contamos com a ajuda dos nossos comentadores, Paulo Pinto, presidente da DIF Broker, e também Joaquim Miranda Sarmento, professor do ISEG. Aos dois agradeço a vossa presença nesta Comissão Executiva e começo por si, Paulo Pinto. O eixo franco-alemão reúne-se hoje para preparar a Cimeira Europeia do próximo dia 30. O que é que se espera deste encontro? Bom dia, Sandra. Eu creio que não se espera nada, ou espera-se mais do mesmo, que é uma espécie de empurrar com a barriga os problemas e, portanto, não tenho nenhumas expectativas em particular. Entendo aquilo que este eixo Merkel e Sarkozy procuram, que é um governo europeu, um ministro das Finanças europeu, uma única política fiscal, eventualmente um mecanismo para gerir as crises. O problema é que ainda não viram o problema, justamente, e, portanto, passa a redundância. E qual é o problema? É como estar a fazer um diagnóstico errado e, a continuarmos assim, o paciente morre mesmo da doença, porque a cura não é esta, certamente. Joaquim, em cima da mesa hoje vão estar questões europeias, em particular a preparação da Cimeira dia 30. Como dissemos há pouco, que questões relevantes é que, na sua opinião, devem ser abordadas neste encontro? Olá, Sandra, bom dia. A última Cimeira de 9 de dezembro, e depois nós estivemos aqui no dia 12, fez supostamente um pacto a 26, que aparentemente terá excluído o Reino Unido, e na altura nós comentámos que não havia decisões concretas, havia apenas um conjunto de boas intenções sobre aquilo que devia ser a governação económica e orçamental da Europa a partir daqui. E, portanto, a questão da reunião 2 e da Cimeira de 30 de janeiro é exatamente se vai ser mais do mesmo, como dizia o Paulo, ou seja, se vai ser um continuar de boas intenções, mas sem uma convergência concreta para o que é que vai ser, o que é que será o futuro da União, ou se de facto vamos já ver decisões concretas de um novo figurino de uma política orçamental comum. E como o Paulo dizia, estamos a aplicar terapêuticas de cura sem saber qual é o diagnóstico. Isto parece um bocadinho quase como o House. Achamos que é isto, aplicamos a terapêutica. E depois chegamos à conclusão que afinal não é isto. Afinal é outra coisa. E depois chegamos mais à frente à conclusão que também não é isto e é outra coisa. E portanto, enquanto não houver por parte dos líderes europeus uma definição clara de quais são os problemas essenciais que é necessário resolver, e é o problema da competitividade e do crescimento económico em primeiro lugar, e só depois o problema orçamental e da dívida. E não definindo estes dois eixos de intervenção e não havendo uma política clara de como aumentar a competitividade na Europa e de como resolver os problemas orçamentais e de dívida, nós vamos continuar de terapêutica em terapêutica. Joaquim, subscreve as palavras do Nobel da Economia, Joseph Stiglitz, quando diz que os líderes ainda não perceberam totalmente o que é preciso para que a moeda única funcione. Eu considero que pelo menos ainda não perceberam o essencial. Só pode haver uma moeda. Repare, o euro tentou ser um bocadinho a cópia daquilo que era o dólar, esquecendo-se de três questões fundamentais. Primeiro,
O dólar existe há mais de 200 anos e, portanto, tem uma posição no mercado internacional que o euro não poderia ter ao fim de 10 anos. O dólar não é apenas uma moeda, é um produto que os americanos vendem, porque há um conjunto de mercados de commodities, a começar pelo petróleo, em que primeiro compra-se dólares e depois é que se vai negociar nesse mercado. A segunda questão é que os Estados Unidos têm uma mobilidade social e geográfica que não existe na Europa e que dificilmente algum dia poderá existir na mesma amplitude, nem que seja pela barreira da língua. E em terceiro, os Estados Unidos têm, de facto, Estados federais com um conjunto vasto de competências, mas têm um governo federal que tem uma política orçamental e tem um orçamento suficientemente grande para fazer face às divergências. E, portanto, a moeda única só pode existir quando, de facto, houver uma política orçamental comum e a União Europeia tiver instrumentos de coordenação e de intervenção suficientemente grandes para poder atuar e corrigir os desequilíbrios. E, portanto, a escolha é relativamente simples. Se queremos ter uma moeda única, temos que fazer uma integração maior de federalismo. Temos que ter um governo económico europeu. É por aí que passa a solução. É por aí que passa a solução. Repare, o ponto é, nós podemos não gostar de federalismo, mas se não gostamos de federalismo, se não queremos uma Europa mais federal, com um governo europeu, também não podemos querer ter uma moeda única, porque isso não funciona a longo prazo. E, portanto, se queremos avançar, se queremos continuar a ter uma moeda, o único caminho que me parece viável é uma maior integração e passarmos, de facto, a uma união política e garantir que em Bruxelas existem duas coisas. Capacidade de intervenção, o que não se faz com um orçamento que representa 1% do PIB europeu, mas também capacidade de as decisões serem rápidas, mas equitativas. Ou seja, essa hipótese de federalismo estava contemplada quando se criou a União Europeia? Muito superficialmente, porque o problema da União Europeia é que, para garantir que havia um equilíbrio de poder entre os grandes e os pequenos, tomou-se a decisão de que as principais decisões futuras teriam que ser tomadas por unanimidade. A unanimidade funciona bem a 6, pode funcionar a 12, a 15 começa a ser difícil, e a 27? A 27 é praticamente impossível. E nisso a grande questão é como é que vamos dar maior capacidade de intervenção a um governo federal europeu sem excluir os pequenos. E, portanto, ter um processo de tomada de decisão que, não excluindo os pequenos, também garanta que o poder não está totalmente concentrado nos grandes. É este equilíbrio que tem que ser definido daqui para a frente. Paulo Pinto, como é que acha que se consegue este equilíbrio? No último Conselho Europeu ficou definida a maioria qualificada de 85%. Pois, essas são as questões políticas e eu não tenho muito conhecimento sobre essas questões políticas. Entendo que é esse o caminho que se procura. Posso até entender que essa é uma solução viável a curto prazo. Agora, não é de todo a solução milagrosa nem a panaceia para estes problemas. Eu trabalho na área dos mercados. Os mercados são muitas vezes referenciados como os grandes culpados desta situação. E são, na sua opinião? Não, os mercados não são os culpados. Os mercados estão para esta situação aquilo que a temperatura está para as pessoas. Se as pessoas estão com 40 graus de febre, é provavelmente porque têm uma infecção. E a culpa não é da febre, a culpa é da infecção. E os mercados são isso, são a febre desta situação. E eu creio que uma das grandes vantagens dos mercados é que nos mercados não se pode adiar os problemas. Nos mercados as decisões têm que ser tomadas rapidamente e em função dessas decisões existe também um resultado muito rápido que é um lucro ou um prejuízo. Se esta situação que nós vivemos neste momento pudesse ser resolvida nos mercados ou através dos mercados, o primeiro problema, aquele que está no primeiro ponto da lista, é a dívida.
Esse é o primeiro problema que tem que ser resolvido. Mas a dívida resolve-se a curto prazo? Não, o problema, esse é, se formos ver esta questão de forma linear, ainda não chegamos a como é que se resolve o problema da dívida. É preciso fazer o diagnóstico completo. O problema da dívida é o problema dos bancos. E o problema dos bancos é o problema do mercado de derivados, que ninguém fala neste problema. E quando um problema repentar, neste caso o problema da dívida, se houver um incumprimento por parte de qualquer uma das entidades participantes, isso quer dizer que vai haver incumprimento por parte de bancos, porque são eles os primeiros sofredores desta situação. E quando houver incumprimento por parte dos bancos, existe incumprimento por parte dos derivados, que é um mercado de 700 bilhões em moeda europeia ou de 700 trilhões em moeda no jargão anglo-saxónico. Portanto, estamos a falar de montantes que são astronómicos. E quando isso acontecer, nós teremos que encarar o problema de face, porque isso quer dizer que o sistema em que vivemos desde Bretton Woods acabou, colapsou. E, portanto, teremos que encontrar outro problema. Portanto, se virmos isto nesta sequência como eu a vejo, o problema principal está justamente em encontrar um novo sistema monetário. É por aí que passa... É por aí que passa a solução. E é por aí que passa a solução porque, em função dessa dívida, com alguma racionalidade, nós vamos ter que perceber que, no caso português, precisaríamos de 7 anos de receitas de PIB para anular a nossa dívida. Isso no mínimo, pergunto eu. No mínimo 7 anos? Sim, seriam 7 anos, enfim, à escala do dia de hoje, em função da dívida de hoje. No caso americano seriam precisos outros 7 anos e aquilo que acontece é simplesmente que não é possível assumir as questões deste modo, porque ninguém tem a intenção de eliminar a dívida. Aliás, como disse o antigo Primeiro-Ministro, aquilo que se procura fazer é gerir a dívida. E, portanto, sem querer ser pejorativo em relação a estas questões, percebe-se melhor que se o entendimento dos políticos é efetivamente este, de que a dívida não é para ser paga, mas é para ser gerida, temos que entender que alguma coisa tem que ser mudada em todo o sistema e a toda a escala. Mas, na sua opinião, a dívida é para ser gerida ou é para ser paga? Não, a dívida, indiscutivelmente, de acordo com as regras com que nós todos crescemos, é para ser paga. Agora, há que reconhecer que, em função dos montantes de dívida que existem neste momento no mundo, ela não pode ser paga. E essa é que é a questão principal, é saber aquilo que nós temos que fazer e saber as conclusões daquilo que nós vamos ter que ter. E esse é um problema que me cria alguma confusão nos políticos, justamente porque os políticos, e volto a referir que eu não entendo muito destas questões políticas, mas entendo que aquilo que é a sua função principal é preservar a função política. E a função política não é preservada quando se ataca as populações na sua globalidade, que é aquilo que acaba por ter que ser feito nestas circunstâncias quando estamos a falar de austeridade. Eu julgo que era capaz de fazer sentido os políticos começarem a procurar soluções fora do esquema normal e natural que é a razoabilidade das coisas como nós as conhecemos. Vou pegar ainda na questão política, Joaquim. Os políticos europeus mostraram em 2011 que as promessas, no sentido de fazerem o que fosse necessário para sanar esta crise, não passaram de exercícios de retórica. Não, isso, claramente, quer dizer, os políticos europeus, sobretudo os dois que têm sempre contado, quer dizer, se olharmos para a história da União Europeia, mesmo quando era a 6, o líder alemão e o líder francês sempre foram os dois líderes mais importantes, e isso é perfeitamente natural. Agora, o que estes dois líderes, e acompanhados por todos os outros, demonstraram, é que claramente não têm um pensamento estratégico para a Europa, tal como a própria Comissão Europeia também não tem. O Financial Times, deixe-me interrompê-lo, o Financial Times dizia na semana passada que é preciso que os políticos europeus surpreendam com um plano abrangente. Que plano é este, na sua opinião? Não, o Paulo referiu uma questão importante que é a questão de gerir a dívida. De facto, o problema essencial que os mercados sentem nunca é quanto é que devemos, é
a capacidade de pagar e a quem é que devemos. E aquilo que está a acontecer é que, face ao fraco crescimento económico que alguns países têm tido, nomeadamente Portugal e a Grécia, os mercados sentem mais do que um montante de dívida. Aliás, é curioso, Portugal tem um montante de dívida pública direta que está mais ou menos em linha com a média da União Europeia, que é cerca de 100% do PIB. E, portanto, face à média da União Europeia, claro que a média, enfim, é aqui distorcida um bocadinho por alguns países que têm uma dívida de facto elevada, mas face à média da União Europeia nós de facto não devemos muito. O problema é que os mercados sentem que nós não temos capacidade de pagar. Não confiam em nós. Não confiam. E não confiam por um motivo simples. O facto da nossa economia não crescer significa que, mesmo que tivéssemos um saldo primário, ou seja, um saldo do déficit orçamental, excluindo os próprios juros, de zero, mesmo assim a dívida continuava a aumentar. É aquilo que os economistas designam como o efeito bola de neve. A taxa de juros de 5 ou 6%, com crescimento do PIB de zero ou até mesmo negativo, mesmo que conseguíssemos ter um excedente orçamental, a dívida continuava por si só a aumentar. E porquê é que nós não conseguimos ter um crescimento económico? Porque o peso do envelhecimento da população em alguns países, como é o caso de Portugal, tornou-se de tal maneira elevado que não é possível fazer uma redução fiscal e, ao mesmo tempo, ter um déficit zero. Mas, Joaquim, se me permites, sim. E é muito verdade aquilo que acabou de dizer, mas há um senão, e eu volto à questão do sistema monetário, é a questão da dívida. É que, em função dos montantes, efetivamente não temos crescimento necessário, mas não é um exclusivo português. Eu recordo que nos últimos 10 anos Portugal cresceu a taxa de 0,7%, a Alemanha cresceu a taxa média de 0,9%. Portanto, a Alemanha não está, assim, muito além daquilo que é a nossa... A realidade de Portugal é, no fundo, a realidade do mundo. O que nós temos é a particularidade de sermos muito pequeninos e, como somos muito pequeninos, tal como a Grécia, o mundo pode fazer alguma experiência sobre nós. Esse é que é o problema. Se atacarmos o problema, ou o mesmo problema, e se o mercado tiver a mesma percepção do problema em relação à Inglaterra ou aos Estados Unidos da América, o mundo como o conhecemos acaba e passaremos a ter outra coisa qualquer. E eu julgo que é sobre essa coisa, outra coisa qualquer, que o mundo deveria estar a trabalhar e que toda a gente deveria estar empenhado nisso. Porque a questão da dívida tem duas componentes. A parte que é o principal, aquilo que se pede emprestado, e o juro, que é aquilo que é criado. Ora, quando nós temos neste momento, em relação aos 3 bancos centrais mais importantes, que é o Banco Central do Japão, a Fed americana e o BCE, 25% do PIB mundial está nos 3 bancos centrais, alguma coisa está mal. E toda a gente percebe que alguma coisa está mal. Toda a gente percebe que não é possível para que os bancos tenham os níveis de endividamento que têm. Toda a gente percebe que não é possível que o mundo continue a crescer. Aliás, provavelmente falaremos disso mais tarde em relação às questões do emprego. A questão do crescimento dos países e a questão do emprego dos países não são questões pontuais que se possam decidir politicamente. São questões estruturais. E essas questões estruturais são assim porque, efetivamente, essa é a tendência do mundo. Sempre que nós falamos de desenvolvimento ou de acréscimos tecnológicos, o que nós estamos a falar implicitamente é de mais desemprego. É um assunto a que voltaremos já a seguir a uma curta pausa. Fazemos então um intervalo nesta Comissão Executiva. Voltamos já de seguida. Até já.